Olá! Estamos começando mais saudável. Muito obrigada pela sua audiência. O mês de janeiro chega ao final, mas a campanha de conscientização e cuidado com a nossa saúde mental não encerra por aqui, não. A gente segue falando sobre a importância de exercitar o autoconhecimento ou buscar diagnóstico e tratamento em caso de algum transtorno psíquico. Ninguém precisa ter vergonha. Eu convidei a psicóloga Débora Abreu, do Hospital Divina Providência, para falar sobre as questões relacionadas à saúde mental e emocional. Falar sobre saúde mental nesse momento da pandemia, de tantas incertezas, é super importante. A saúde mental, ela pode ser definida como um estado de bem-estar que nos permite lidar com o estresse do dia a dia, trabalhar de forma produtiva, contribuir com a comunidade. E tudo isso é mais difícil de ser feito nesse momento, porque a gente fica num estado de alerta constante, o que gera um desgaste físico e emocional. Então é importante que a gente esteja atento, tanto em nós mesmos, quanto nas pessoas que estão na nossa volta, a sintomas como falta ou excesso de apetite, capacidade diminuída de concentração, dificuldade para iniciar ou manter o sono, falta de prazer nas atividades diárias, irritabilidade, uso abusivo de álcool e drogas, e tudo isso avaliando também a frequência e a intensidade que esses sintomas ocorrem, para então avaliar se há necessidade de um suporte. Nesses casos, então, é fundamental buscar um profissional qualificado que esteja capacitado a oferecer suporte emocional nesse momento. E ainda, e talvez mais importante, olhar para essa necessidade de ajuda com mais carinho, porque a gente sabe que ainda existe um preconceito com o profissional psicólogo, psiquiatra, e que existe esse estigma de loucura. Então, poder olhar para si e para os outros com olhos mais gentis, né? E se oportunizar esse cuidado e qualidade de vida que todos merecem. Sem dúvida. Muito obrigada. E a gente segue falando sobre saúde emocional. Vamos rever a entrevista com a psicóloga Yara Camarata Anton, realizada no começo de março do ano passado, quando ainda não usávamos máscaras. Nesta entrevista que vamos ver agora, falamos sobre os relacionamentos amorosos, seus acertos e desacertos. A diferença entre sentir ciúmes e ser ciumento, qual é? Tu vê que sentir ciúme é um evento ocasional. Agora, ser ciumento é um perfil de personalidade, é um modo de ser. No geral, a pessoa ciumenta tem manias de perseguição, de estar sendo enganada, de estar é extremamente possessiva e passa a ser incômoda em seus relacionamentos. Ela passa a ser persecutória em seus relacionamentos. Sentir ciúmes não necessariamente faz com que um relacionamento termine. Ou Não. pode fazer também, né? Pode, mas no geral é uma pimentinha, é um temperinho, é um mostrar que estar atento, que zela pela relação. O problema é quando esse sentimento passa de um certo limite e começa a cercear a vida do outro, a tornar a relação muito desagradável, né? E isso, então, pode romper um relacionamento, ou não, porque nem todo mundo consegue. Não necessariamente romper, porque algumas pessoas parecem que gostam de sofrer. E quanto mais difícil, mais complicado, melhor. E às vezes ser alvo de ciúme ou sentir ciúme dá a impressão de que existe uma relação quente. E tem pessoas que a partir desse sentimento têm relacionamentos sexuais mais picantes, mais intensos. Então nós não poderíamos dizer que isto resulta naquilo. Depende muito como cada casal administra esses sentimentos, né? E nos relacionamentos amorosos, essas crises muitas vezes vêm à tona e o casal, não só em relação a ciúmes, mas outros motivos também levam uma relação a uma crise dentro de um relacionamento. E quais são? Sim.
algumas crises, porque crise tem uma relação direta com a palavra mudança e com a palavra desequilíbrio. Na nossa vida, nós passamos por uma série de crises previsíveis, como, por exemplo, o momento de passar a conviver no mesmo lar, no mesmo ambiente. Isso é um momento crítico. A lua de mel é significativa pelo ritual, por uma possível viagem, pela festa, mas, independente de casamento ou não, passar a conviver junto é meio complicadinho. O nascimento de filhos, então, nem se fala. Por mais que o filho seja desejado, amado, ele produz um desequilíbrio, tem uma série de ajustes a serem feitos. Isso é complicado. Como lidar com esses momentos, com essas crises em diferentes fases de um relacionamento? Por exemplo, tu és autora de 4 livros, todos sempre falando sobre esse, por exemplo, sobre vínculos, sobre casais, vínculos, né? Saúde mental, o casal diante do espelho, a escolha do cônjuge. E tem mais um outro livro. Cegonha à vista, e agora o que será de mim? O que será de mim? Justamente procurando ver o desequilíbrio todo que o nascimento de um bebê provoca na família ou em relação aos filhos mais velhos. E essa pergunta fica no ar: o que será de mim? Então, essa é uma fase, a chegada de filhos, que é tão idealizada e que no dia a dia às vezes não é exatamente o que se pensava e gera a crise, e os casais às vezes acabam durante um bom período em conflitos. Como é que podemos lidar com isso? A vinda de um bebê, de fato, desequilibra tudo. Uma, porque ele, por ser tão indefeso, tão pequenino, ele demanda atenção constante. Essa atenção é tirada de outros espaços. E uma os próprios estilos de cuidado que o bebê tem, muitas vezes pai e mãe não concordam com os cuidados que um e outro valorizam, né? A dedicação ao trabalho, o tempo que se destina ao bebê, e muitas vezes acarretando em desinteresse sexual, o que machuca a um ou a outro. São muitas adaptações, né? Muitas adaptações a serem feitas. O ciúme dos irmãos mais velhos. E outras crises que acontecem dentro de casamento, por exemplo, na questão da idealização, dentro dos relacionamentos, não só do casamento, mas às vezes de um namoro mais duradouro. Um idealiza o outro e, nesse sentido, acaba se criando uma crise na relação. Uma decepção, muitas vezes, ou uma ânsia de que o outro permaneça naquela posição idealizada, ou que nós mesmos continuemos a ser idealizados quando a gente passa para o dia a dia, e isso não se mantém, porque nós somos gente. Por melhor que a gente seja, por mais bem intencionados que nós sejamos, nós somos gente, nós temos o nosso lado chato. Querer mudar o outro, isso é muito comum acontecendo dentro dos relacionamentos. Pois é muito comum. E tu vê que muitos amores ainda hoje partem dos mitos das almas gêmeas. A gente se encanta com a sensação de ter encontrado a parceria perfeita, como se a perfeição consistisse em sermos iguais. E nós não somos iguais. E que bom que nós não somos iguais. Imagina a pobreza do mundo se todos nós pensássemos, sentíssemos e desejássemos da mesma forma. Não é assim. E no casamento não é assim também. Não existe a maçã, né? A metade. Não. Cada um tem que ser inteiro. E o que acontece? Muitas vezes, quando a relação passa para o cotidiano, a gente começa a se decepcionar como se o outro tivesse me enganado, em vez de nós admitirmos que nós nos enganamos. Bom, é um assunto que a gente acho que precisa continuar e vai ter que ser no próximo programa. Topa? Topo. Esta foi a última entrevista presencial que fizemos aqui no estúdio. E naquela semana em diante, as medidas de distanciamento social começaram a ser adotadas. Vocês lembram que álcool, gel e água sanitária se tornaram itens de primeira necessidade? E muita gente correu para o supermercado, prateleiras quase vazias. Foi uma mudança radical nas nossas vidas. Os cuidados de prevenção nunca foram
tão importantes. E a alimentação tem aí um papel fundamental para nos manter mais resistentes contra vírus e bactérias. Relembro aqui uma receita poderosa para turbinar o nosso sistema imunológico. E quem ensina para a gente é a nutricionista Paloma Tussé. Hoje a gente vai fazer um suco verde com ingredientes um pouco diferentes do que a maioria das pessoas usa. Eu vou usar nesse suco rúcula, azedinha, gengibre, linhaça e também manga, que é uma fruta riquíssima em carotenoides. Esses nutrientes todos juntos capacitam o nosso sistema imunológico. Eu vou colocar aqui 3 folhas de azedinha, que é uma folha mais ácida que a gente encontra nas feiras orgânicas, ela tem um gostinho de limão, rica em vitamina C. A gente vai colocar aqui umas 8 a 10 folhinhas de rúcula também, que é uma planta, é uma folha que tem muito magnésio, várias propriedades desintoxicantes. A gente vai utilizar manga, que é uma fruta riquíssima em carotenoides, que no nosso organismo podem ser ativados para formar vitamina A. A gente coloca uma manga inteira para essa proporção, que vai render mais ou menos 3 copos de suco. Uma colher de sopa de linhaça, que é uma forma de incluir muitas vitaminas do complexo B e gorduras para melhorar a absorção dos carotenoides da manga e também para contribuir no nosso processo de dieta anti-inflamatória com esse ômega 3. E uma lasca de gengibre, que é uma raiz riquíssima em fitoquímicos como gingerol, que ajuda bastante no nosso processo de resposta imunológica adequada. Colocamos tudo no liquidificador com meio litro de água e é só fazer um barulhinho. Esse suco, que é rico em vários nutrientes como vitamina C, vitaminas do complexo B, carotenoides, magnésio, fibras e um pouco de ômega 3, que juntos podem capacitar o nosso sistema imunológico. Eu tô louca pra provar. Vamos ver. Delícia. Que amor! Olha, e sempre vale lembrar que as crianças desenvolvem seus hábitos alimentares a partir dos nossos. Eu já vi muito pai e mãe que não gostam de comer saladas, algumas frutas e querem que os filhos comam. Aí fica difícil, não é mesmo? Bom, agora vem um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre, deixa eu ver, eu acho que eu esqueci. Não, nós vamos falar sobre lapsos de memória. Por que isso acontece? E quando realmente nós devemos nos preocupar e procurar um diagnóstico. E tem mais, esses coquedamas aqui no estúdio, tão lindos, nós vamos saber como produzir, como fazer esses arranjos. Já voltamos. Estamos de volta. Agora nós vamos rever a entrevista sobre como identificar os esquecimentos considerados normais daqueles que já podem ser sinal de algum tipo de doença. E quem fala sobre esse assunto é a neuropsicóloga Luciana Zambuja, doutora em neurociências. Nesse período de pandemia, tudo foi alterado, o nosso dia a dia, as emoções, também comportamentos, enfim. O que isso pode impactar e fazer com que a gente comece até a se preocupar um pouco mais ou tenha mais cuidado com a nossa parte cognitiva? Bom, então acho que é super relevante essa temática que tu está trazendo, até porque quando a pessoa é mais jovem, um adulto, por exemplo, existem queixas sim de memória durante todo o percurso da vida, mas, no entanto, dificuldades mesmo não existem. Existem essas queixas de esquecimentos, mas sim em função de outras coisas, bem como tu disseste, que agora, principalmente nesse momento de pandemia, tem se agravado
alguns aspectos, como, por exemplo, sobrecarga de trabalho, essa questão de, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, muitas vezes a pessoa uma mulher, por exemplo, ela é mãe, ela tem que fazer suas atividades profissionais, então essas coisas acabam por levar a algumas situações mais estressantes, isso acaba prejudicando também o sono, e tudo isso, qualquer aspecto, qualquer mudança da vida da pessoa, a gente sempre tem que pensar que pode ter um impacto na nossa cognição. Mas ainda em relação a isso, é importante salientar que existem alguns números que antes dos 50%, apenas 5% das pessoas que têm esquecimentos, de fato, existem dificuldades concretas de memória. E, no entanto, com o avançar da idade, lá aos 90 anos, mais de 50% dessa população pode vir a ter algum problema de fato no processo mnemônico, que isso pode levar até algum tipo de demência. Mas, por exemplo, quem vive sobre um impacto, digamos, o estresse, né, diariamente, não resolvendo esse problema, ou com um transtorno de ansiedade daí já entramos numa questão de algum transtorno psíquico. Isso, de certa forma, pode impactar para o futuro ou não? No momento que a pessoa, enfim, soluciona esse problema, volta a ter uma vida mais equilibrada emocionalmente, tudo volta ao normal. Se o estresse não é prolongado, não é crônico, sim, pode ser depois de passado aquele momento de maior tensão, pode-se reverter essas dificuldades, mas, no entanto, algumas pesquisas bem atuais mostram que o estresse prolongado em demasia, em muitas pessoas é liberado o hormônio responsável pelo estresse, que é o cortisol, e pode vir, inclusive, a causar lesão cerebral. Então, isso é uma coisa muito importante, se controlar o estresse em decorrência disso, porque no momento que se tem uma lesão cerebral, os sintomas acabam por não ser mais reversíveis. E a bebida de álcool, por exemplo, sabemos que durante a pandemia houve um aumento no consumo e não necessariamente assim seja um caso de pessoas que sejam alcoolistas, digamos, mas muita gente começou a beber mais todos os dias. E, de certa forma, isso também pode impactar na nossa cognição depois, no futuro? Olha, o uso crônico de álcool, sim. Eu considero que agora, na pandemia, a gente está num momento muito atípico, então esses excessos pontuais acabam por causar mais esquecimentos do momento, assim, algumas atrapalhações em termos de rotina, mas que se esse uso for interrompido, se for uma coisa mais pontual, provavelmente não vai acarretar dificuldades futuras. Mas sim, existem demências alcoólicas que são ligadas também a degenerações causadas pelo uso crônico do álcool. E medicações? A mesma coisa existe, isso é bem importante, tem algumas medicações, como por exemplo os benzodiazepínicos, que cada vez mais estão sendo utilizados para o sono, para alívio da ansiedade e também para melhorar o sono, não a qualidade do sono, mas sim o tempo de sono. Esses fármacos a longo prazo podem vir a desencadear um processo demencial, sim. Quando realmente a gente pode perceber que aquele esquecimento já é um sinal de alguma doença, algum tipo de demência? Um fator preocupante é quando a intensidade, a frequência desses esquecimentos começam a aumentar e, com isso, o idoso começa a ter prejuízo das atividades de vida diária, como, por exemplo, perder autonomia, perder independência, esquecer coisas ligadas, esquecer senhas de banco. Então, quando começa a afetar as atividades, isso sim já é um sinal de alerta para que se busque algum atendimento mais especializado para que se entenda o porquê dessas dificuldades. Então, é muito importante em relação a essas questões, até quando é normal para a idade, quando já se instala algum processo patológico, no caso dos idosos, uma demência, a linha é muito tênue. Então, é muito importante que quando o familiar começa a se dar conta de algumas alterações no dia a dia, na rotina desse paciente, em função de aspectos cognitivos, já procurar um atendimento para entender melhor. E existem testes? Como é que é feito o diagnóstico?
Sim, existem testes, existem avaliações, a avaliação neuropsicológica, ela auxilia muito nessa identificação precoce de demência, entender se aquele esquecimento é um esquecimento próprio do envelhecimento cognitivo benigno ou se não já tem um comprometimento cognitivo leve, um processo demencial. É de extrema importância porque quando se trata de doenças neurodegenerativas, onde o cérebro vai diminuindo com uma velocidade maior do que o normal, não existe cura. Mas, no entanto, já existem tratamentos que fazem com que retardem essa degeneração. Então, quanto mais rápido, mais precoce for esse diagnóstico, menos perda esse paciente vai ter e dessa forma continuar mantendo uma autonomia e uma independência por mais tempo. Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer conversar mais uma vez contigo e até breve. Até breve. E agora nós vamos aprender a fazer coquedamas. São esses lindos arranjos que eu tenho aqui no estúdio, que eu sou apaixonada. A Vicky Fernandes é a mãe de todos eles e vai nos ensinar a fazer. O que é um kokedama? Kokedama é uma técnica japonesa derivada do bonsai que consiste em cultivar plantas em bolas de musgo. A palavra kokedama significa bola de musgo em japonês. Então, essa técnica nos permite cultivar as plantas de vários tipos. Temos plantas pendentes, temos kokedamas pequenos, temos kokedamas com flores, vários tipos de kokedama. O legal do kokedama é que a gente sente quando a planta precisa de água, porque ela nos mostra. Por isso eu me apaixonei por essa técnica, porque a planta está leve e sequinha, então pelo tato e pelo peso eu consigo sentir, e a observação da espécie, é lógico, se ela precisa de água ou não. Então agora eu vou molhar essa para que vocês vejam como funciona. Eu vou inserir num pote toda a planta, mantê-la submersa, e vocês vão observar as bolhas de ar que saem da planta. Enquanto está saindo bolhas de ar, está entrando a umidade na planta, então o musgo vai reter essa umidade e alimentar essa espécie. Ó, as bolhas diminuíram, eu suspendo a planta, ela vai eliminar o excesso rapidamente, eu não aperto nem nada, vocês podem ver pingando aqui. E depois a gente vai voltar ela para o seu lugar, em cima de uma base, geralmente, porque se for um móvel vai ficar úmido, mas ela não vai escorrer. Ó, pronto. E vamos mostrar para vocês os materiais, como é que a gente faz um kokedama. Primeiro eu vou mostrar os tipos de musgo. Existem mais materiais possíveis, então no curso a gente mostra outras opções. Aqui eu vou mostrar o musgo verde e esse outro musgo que é chamado de sphagnum, que é o musgo mais conhecido, branco, que é bastante comercializado em lojas de plantas para botar nas orquídeas, né? Ele é mais fácil para começar, então eu vou começar fazendo com este musgo. O primeiro passo é hidratar o musgo. Não tem ruim, se molhar demais, tira água, se molhar de menos a gente põe mais, não tem problema. Eu vou usar uma planta bem pequena hoje. Essa aqui é uma azaleia, tá? Ela é uma planta bem delicada, não se espera que ela dure muito, mas a beleza também está nas coisas transitórias, mas ela vai ficar muito linda. Nós vamos retirar a planta do seu vaso e eu vou modelar, vou tirar a cara de vaso um pouco dessa planta, ó, deixar ela menos quadradinha e eu vou sentar ela no meu musgo, tá? Agora eu vou embrulhar a planta. Faltou água, vou molhar mais um pouco e em seguida eu vou partir para amarração. Vou usar uma linha de poliéster e eu vou circular a bola, substituindo o vaso pelo musgo. Então, olha só, eu vou dando voltas aleatórias no musgo até que ele esteja firme. Vicky, quanto eu dou de voltas? Quanto você gostar. Tem gente que dá 3 voltas, fica satisfeito, o musgo não vai cair. E tem gente que dá tanta volta na planta até que some o musgo. Então, também é ao seu gosto.
Pronto, eu acho que tá bonito, tá pronto. Olhem a forma como já ficou redondinha. Eu vou cortar a linha agora. E a parte que ninguém gosta é essa, quando a gente faz um nó. Vou apoiar a planta e eu vou usar uma agulha de crochê para fazer um acabamento. Pronto, meu coquedama de azaleia está pronto e eu posso ainda incrementar mais ele. Como é uma planta pequenininha, não se esqueçam que o coquedama é uma coisa maravilhosa para ser usada em eventos, em decoração. Vamos imaginar que a gente tem um aniversário de uma criança ou uma menina sonhadora. Olha só uma opção. Eu vou dar algumas voltas com o fio colorido para fazer um efeito. Vou cortar. Novamente vou esconder a ponta. E agora eu vou ensinar mais um truquezinho para a decoração. Vamos pegar um fio, dobrá-lo em 4 partes e eu vou fazer um balancinho para a nossa azaleia. Vou apenas dar um nó numa das pontas e agora eu vou pendurar um lado, abrir essa caminha que a gente fez para ela e colocar aqui. Que tal? Bonitinho, né? Espero que tenham gostado dos coquedamas como eu adoro e que tenham mais interesse em saber mais. Sempre tem coisas lindas para fazer com várias plantas. Muito obrigada! É muito lindo. Eu tenho os meus em casa, também já presenteei muitas amigas com esses belos arranjos. Uma outra coisa legal é fazer coquedama porque é uma terapia. O programa de hoje vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!